realizador aqui do filme que acabámos de ver, o Pel, Fernando Vendel. Não sei se querem começar por fazer algumas perguntas ao realizador sobre o filme, em específico, ou algum comentário, crítica, às vezes. Sim, pode contextualizar, claro. Eu vou contextualizar um bocadinho. Pronto, para já queria agradecer vocês terem vindo a esta sessão e de terem ficado até ao fim e de se predisporem a estar aqui. Este é um filme. Os meus 3 primeiros filmes de alguma forma abordam questões ligadas ao passado colonial, ao pós-colonialismo, questões de identidade e este é digamos, o fim desse tríptico. Hoje à noite vai passar o Gotejar da Luz, que é sobre Moçambique e sobre o processo colonial em Moçambique. E neste filme, já na altura, eu tinha feito uma pesquisa muito grande sobre o Henrique Galvão, um oficial português que tinha trabalhado ou que tinha servido o regime fascista e que depois se revoltou. E, em particular, durante essa investigação eu descobri que ele tinha escrito um livro, este livro Pel, quando estava aprisionado no Hospital de Santa Maria. Ele passou 1 ano e meio preso no Hospital de Santa Maria e depois fugiu e entrou na Embaixada da Argentina e foi exilado para a Argentina. A ideia deste filme, logo no início, era um filme relativamente incómodo, porque questionava o processo racial, digamos, e a identidade. Mas eu quis explorar o livro, quando foi escrito, se calhar até era dentro do fascismo relativamente progressista, porque o personagem era digamos, um resultado de uma criolização ou de uma mistura de racial, e por isso parecia ser vagamente, na altura, vagamente vanguardista, mas passado pouco tempo, digamos, depois do pós-25 de Abril, o romance teria e tem algumas conotações racistas, digamos, objetivamente. Mas eu fiz uma extrapolação do romance para que o romance tivesse um caráter íntimo, uma questão mais profunda dentro do que a identidade racial, uma entidade pessoal, um problema íntimo de disfunção e de dúvida da protagonista. E foi este trabalho que eu fiz durante este filme. Portanto, é uma personagem que parece praticamente branca, mas que acredita estar ligada à negritude, não saber a origem da mãe. E a partir daí é como se fosse um castelo de cartas que tinha sido construído com a educação de uma jovem burguesa e que se desmorona. E foi um pouco essa a ideia. Também quis refletir um bocadinho sobre os anos 70, uma decadência do regime fascista português, Marcelo Caetano, em que já no final também o discurso racial tinha mudado e o racismo já não era digamos, a prioridade branca ou a predominância branca já não era uma questão de eleição para ser português, e que houve uma modulação do discurso para que houvesse portugueses de todas as raças e de todos os sítios do Império. E nesse aspecto este filme condensa muito esse tipo de uma ambiência um bocadinho decadente, uma ambiência ligada quase a um prenúncio de um fim do regime. Eu posicionei-o em 72,
perto do que nós chamamos a Primavera Marcelista, e sobre esta decadência burguesa. Por acaso, um dos músicos dos Pop Five Incorporated que viu o filme achou corretíssimo, porque foi jovem nesta altura e sentiu que o ambiente da juventude, uma espécie de rama-rama e uma espécie de circuito fechado, e vivia-se muito na altura como este filme. Ele achou que o filme retratava muito bem o início dos anos 70 em Portugal. Eu também fazia aqui um pequeno comentário, que é o seguinte: eu também sinto o filme, apesar de ser um filme de época, não é? De ser dos anos 70, sinto que é bastante contemporâneo, ainda assim, sobretudo naquela questão da universidade, não é? Porque ela é convidada para trabalhar na universidade e depois é desconvidada praticamente a seguir, não é? E, portanto, esta espécie de racismo assim um bocadinho latente, sim, exatamente, por aí. Sim. Esse é um aspecto que eu achei particular e me sensibilizou particularmente. Nem é essa questão de ser convidada e ser desconvidada. Ela foi convidada e o professor, quase que há uma relação de assédio. Sim, também. A pessoa está ali encantado com ela, embora ela seja uma excelente aluna e provavelmente seria por aí a justificação. Mas depois, ao mesmo tempo, quando ela é desconvidada pela questão da raça, mas a amiga, a prima, diz que a academia não ficava confortável com uma rapariga tão bonita e sensual, que é uma coisa que veio até há muito pouco tempo. Não é? A Maria Filomena Mónica fala precisamente disso. Ela na academia teve sempre esse problema de mulher entre homens e sempre foi estigmatizada, sempre foi posta de parte, sempre foi, está bem, é inteligente, é capaz, mas é um desconforto, não é? Em certos meios a mulher é um desconforto e essa parte achei bastante interessante. Estar lá, não é? Estar lá dessa forma, não só o racismo, mas o convite que é feito e depois é anulado o convite e há ali assim a mulher desconfortável, a mulher que torna o espaço dos homens, aquele espaço decadente que não está assim tão decadente quanto isso. Não é? Na universidade as coisas ainda funcionam um bocadinho assim. O livro da Maria Filomena Mónica contempla muito esta atmosfera, ou as atmosferas da vida dela, não é? Mas dentro deste território. Digamos que essa situação... Eu fiz algumas entrevistas sobre pessoas ou artistas mulato, uma entidade que é natural, ou digamos, e há uma estigmatização particular sobre essa questão. Por exemplo, nos filmes que eu fiz, tanto em Cabo Verde como em Moçambique, e particularmente ainda mais em Angola, a questão da negritude é muito importante e há um estigma social sobre essa entidade miscigenada, uma miscigenação cultural, digamos. E como em alguns destes filmes eu contemplei essa hipótese ideal, digamos, de uma miscigenação cultural como poderia ser uma possibilidade. Neste filme eu trabalhei um bocadinho como uma questão amarga, digamos, uma questão dupla. Mas eu estava a dizer, eu fiz algumas entrevistas e as entrevistas dessas pessoas que eu fiz eram contemporâneas, era nesta altura dos anos 2000, era a necessidade de ser primeiro, a necessidade de se destacar, a necessidade uma necessidade de se impor socialmente, de conseguir ter um destaque,
e uma situação incómoda, porque muito cedo eram confrontados sobre a questão da cor da pele, e ao mesmo tempo não fariam parte da negritude e não seriam, digamos, brancos, e portanto colocava uma questão sempre de prova, quase, de necessidade de provar. E isso fez-me refletir também neste filme, digamos, puxei um bocadinho os limites, usei uma forma muito mais ligada ao melodrama, uma coisa mais quase Douglas Sirk, um bocadinho empolada. Às vezes até conhecemos um bocadinho este tipo de universos visualmente próximos do Pedro Almodóvar também, que evoca muito este tipo de dramaturgia, de melodrama, não é? Um melodrama, e por isso, com esta potencialidade de melodrama, pude puxar, digamos, uma coisa emocional, digamos, umas tempestades emocionais, e de alguma forma deslocalizar, se calhar, de uma realidade mais precisa estes personagens. E por isso é que este trabalho, para mim, foi um trabalho sui generis. O filme À Noite, que vai passar, o Gotejar da Luz, é um filme sobre um período colonial dos anos 50 em Moçambique, sobre a cultura forçada do algodão, e baseia-se todo num jovem que decide, na adolescência, ou digamos na puberdade, acaba por fazer uma opção de vida para uma escolha de se tornar moçambicano, de criar uma raiz moçambicana e de rejeitar a nacionalidade dos pais e a nacionalidade portuguesa. E que foi baseado numa experiência do Leite Vasconcelos, digamos, da vida dele, que é um jornalista que depois foi para Moçambique, e por acaso é o jornalista que pôs o disco a senha, que deu a senha do 25 de Abril, do Zeca Afonso, da Grande La Vila Morena. Mas pronto, e portanto este filme já é um universo todo na cidade de Lisboa, nos anos 70, e trabalhando um bocadinho este território emocional e perturbador desta personagem, a Olga, que faz um trajeto um bocadinho um trajeto de perdição. Na realidade, o fim essa possibilidade de ser assistente e de deixar de ser assistente leva para tomar uma data de caminhos errados que acabam por se aproximar, digamos, de uma franja do showbiz, que é, sem dúvida, se calhar um sítio onde as questões raciais e as questões de liberdade ou de libertinagem são diferentes, e portanto acho que reflete um bocadinho a ideia dela, reflete um bocadinho uma necessidade também de liberdade, de libertação individual e uma libertação coletiva. Sim, porque isso de facto é uma coisa também interessante no filme, que é quase uma contrariedade, não é? Porque ela está numa família super aristocrática, não é? Quase. E depois vai, digamos, para o caminho da... sei lá... da Lisboa... pois, por aí. Não era bem isso que eu queria dizer, mas sim, pode ser uma das hipóteses, não é? Portanto, por aí, sim. É interessante nesse aspecto. Sim. Quando nós tivemos que figurar o pai, e eu sentia a necessidade da relação com o pai ser uma relação não de ódio, mas de repulsa física. Isso
por isso tratei no filme a questão dele estar a ser lavado e dela ver, a questão dele ser incómodo quase para a própria filha e, portanto, dei uma contextualização muito dura em termos de... Também era uma criança que foi protegida por uma senhora e, portanto, não foi educada pelo pai e, portanto, quis criar essa estranheza. No fundo, também, esta atitude de abandono do pai, ou digamos, de envolvimento e não envolvimento do pai, não é muito distante, se calhar, se fizéssemos uma reflexão de outro teor sobre o envolvimento de Portugal nas colónias, nas ex-colónias, e a forma como é agora, hoje, tratado Portugal nestes territórios. Não há toques de similitude nesta necessidade de ódio, de repulsa e, ao mesmo tempo, de sensação de proximidade. E, nesse aspecto, este filme, para mim, até sendo um filme um bocadinho sui generis, tem, ao nível das expulsões, dos fantasmas que estão inerentes à narrativa, uma matéria bastante cáustica e, a meu ver, ainda não totalmente desbravada, não totalmente contextualizada. Estes filmes que eu fiz sobre a África em Portugal correram relativamente mal, em termos de... eram pioneiros. Na altura em que eu fiz o Fintar o Destino, que foi o filme que fiz em Cabo Verde, havia muito pouco interesse do ponto de vista cultural, do ponto de vista da escrita, do ponto de vista da reflexão sobre a África, e depois, e não fui o único a trabalhar este território como cineasta, e depois do cinema, de repente começaram a aparecer muito mais livros, como aquele livro como é que ela se chama? Sobre os retornados, já não me lembro da escritora, que de repente teve alguma notoriedade, e houve algum trabalho a seguir mais completo. Mas nos anos 90, entre os anos 90 e 2000 em Portugal, acho que se deu um caso sui generis de que o cinema esteve à frente da literatura, à frente se calhar até da reflexão da academia, em termos de encarar os resquícios e os problemas ligados ao pós-colonialismo. É uma coisa muito estranha. O que aconteceu, de facto, com estes meus 3 filmes é que foi muito rapidamente abordado num contexto externo sobre a questão colonial e o pós-colonialismo, e foi com estes filmes que, principalmente o Gotejar da Luz, fui apresentá-lo ao Wisconsin Madison, e na sequência dessa apresentação foram feitos vários estudos de papers sobre o cinema, neste caso até o cinema deslocalizado, o cinema sem territorialidade, um cinema apátrida que surgiu, se calhar, na sequência destes temas que já não são Portugal. A minha experiência neste ciclo de cinema, e principalmente na rodagem dos meus filmes em território africano, foi uma experiência muito forte para mim de aprendizagem. Foi muito estranho, porque em vez, se calhar, obviamente que me reportei e procurei aproximar-me da cultura dos sítios onde estava a filmar, mas ao mesmo tempo aprendi mais sobre a minha maneira de ser e sobre a questão, se calhar, problemas da identidade portuguesa nestes trabalhos, do que propriamente se estivesse confortavelmente a viver e a filmar e a trabalhar em Portugal em filmes sobre uma temática portuguesa. Esta é a sensação que eu tive quando terminei este périplo africano. Não sei se mais alguém quer
dar alguma questão, algum comentário? Ok, se não, então encerramos a sessão. Depois o Fernando estará novamente à noite para apresentar o Gotejar da Luz. Pronto, para quem quiser vir. Estou obrigado a ver, já viram um filme hoje. Mas pronto, é um filme totalmente diferente, passa-se nos anos 50 em Moçambique. E é primeiro, é anterior a este? É anterior a este. É anterior a este. Eu fiz esse filme... Portanto, desculpe. Eu fiz o primeiro filme em Cabo Verde. Era um filme que abordava fenómenos de pós-colonialismo e, digamos, uma ligação estranha de Cabo Verde e Portugal através do futebol, e refletia um bocadinho sobre a imigração e refletia um bocadinho sobre... Usava um fait divers, que é os clubes portugueses serem seguidos em Cabo Verde como sendo clubes deles, e portanto trabalhava um bocadinho sobre essa digamos uma anomalia pós-colonial, um país que estava independente e que continuava a interessar-se sobre o futebol português, mas ao mesmo tempo tinha um ciclo de imigração fortíssima em Portugal, e portanto à partida até o próprio interesse do futebol era uma maneira de pensar ou aproximar as famílias, porque algures essas pessoas estavam em Portugal e, portanto, havia esse interesse. E o filme, tematicamente, acaba por ter uma história de um loser, digamos, de um falhado, de um fracassado, um jogador de futebol que sempre sonhou ter jogado em Portugal e que não conseguiu, e que tenta resgatar esse passado, quase como numa peça do Jen O'Neill. O Gotejar da Luz foi um trabalho totalmente diferente. Eu tinha feito aquele meu primeiro filme e eu era produtor, exclusivamente produtor, mas tinha aquela história que queria fazer. E apareceu uma pessoa, através da Ana Costa, a convidar-me para fazer um filme em Moçambique. Mas eu não tinha desenvolvido o filme, eu não conhecia a realidade cultural em Moçambique. Se calhar eu devia falar isto à noite. Pois. Se calhar é isso. Senão depois as pessoas já não querem vir à noite. Sim, e portanto fiz esse filme, mas há uma história bastante inquietante, porque é sobre o sistema de exploração colonial, que não é muito diferente do sistema de exploração capitalista que nós vivemos. De alguma forma, nós trabalhamos, recebemos o dinheiro às vezes não é suficiente para aquilo que nós estamos para a nossa sobrevivência, e isso gera ansiedade e problema. E no caso em Moçambique, nessa altura, as pessoas eram obrigadas a fazer a cultura obrigatória do algodão e deixar de plantar na machamba os bens necessários para a alimentação, para depois ficarem com dinheiro para comprarem a alimentação nas drogarias, digamos, nas coisas, e isso criava um sistema de escravatura. E o filme é sobre isso, é uma história íntima que se passa nesse território de alguma violência. Pronto, sobre o Fintar a Luz, a Luz, disparate, já estou a juntar dois filmes. Sobre o Fintar o Destino, que passou o ano passado, para quem eventualmente não tenha visto, também está ali depois à venda em DVD, pronto, se tiverem a curiosidade de o ver. Pronto, então, até logo e obrigado. Obrigadíssimo. Obrigado.